Pessoal, assim como nós fizemos o vídeo anterior, né, mostrando exatamente a facilidade de se estar exposto ao Bitcoin comprando um ETF, nós falamos do QBTC11, né, que era o fundo exposto às oscilações do Bitcoin. Vamos falar aqui do ET11, né, ETHE11, que é também um ETF, né, que é um fundo negociado em bolsa, aqui na Bolsa do Brasil, e esse fundo ele está exposto às oscilações do Ethereum, que é a segunda moeda mais negociada, né? A segunda criptomoeda mais negociada. Então vamos lá. Bom, ETF, né? Eu já falei nos vídeos anteriores. Qualquer coisa busque lá no meu canal, aqui no meu canal. Mas o ETF é exatamente Exchange Traded Fund, que é fundo negociado em bolsa, tá bom? Bom, esse ET11 ele acompanha exatamente o desempenho de um índice do Ethereum, né, que é o preço de referência dessa criptomoeda, e ele serve permitindo que os investidores tenham exposição, né, de uma forma mais fácil e sem ter que diretamente comprar o Ethereum. Né. Bom, as principais características desse ETF, né, gestão, o fundo é gerido pela Hashdex, que é uma das maiores gestoras de criptoativos, inclusive uma das que foi a pioneira, né, nesse mercado, que ela inclusive é responsável por outros ETFs de criptomoedas. O objetivo é exatamente refletir a variação de valor de mercado dessa moeda, do Ethereum, né, proporcionando aí uma solução prática, sem aquela coisa de ter que abrir conta em corretora e manda Pix e faz aquela coisa toda. A diversificação, ele permite que você diversifique seu portfólio, então você tem ali ações, renda fixa e tal, e aí você quer dar uma apimentada com um ativo digital, né, que é a criptomoeda. E liquidez, porque as cotas elas são negociadas na nossa bolsa, muito fácil, né, para comprar e para vender, e fica muito simples quando você precisa de liquidez. Então você compra e você vende da forma que você quiser. Além do valor, acho que me parece que hoje está R$ 72 só, tá? Para se comprar uma única unidade. Então é muito melhor, porque se você for comprar o Ethereum, por exemplo, um Ethereum hoje está valendo aí quase US$ 4.000. Óbvio que se você vai comprar no exchange, você pode comprar ali proporções de 0,1 coisa. Mas aqui fica muito mais simples até para controle, né? Porque vai constar lá no seu portfólio que você tem uma cota do ET11, duas cotas, três, né? Porque R$ 72 dá para se fazer compras de unidade por unidade. Bom, a composição, o ET11 ele investe 95% do seu patrimônio em cotas de um fundo que é indexado ao que segue toda a movimentação do Ethereum, né? Que é um índice alvo que é a Hashdex Nasdaq Ethereum ETF, investe diretamente no Ethereum e garante que a performance do ETF esteja alinhada com as variações do preço do Ethereum no mercado. Então, subiu, você ganha, caiu, você perde, e por aí vai, ok? Bom, a taxa de administração ela é de 0,70 ao ano, ok? Ah, por você estar comprando aqui no Brasil, então você está pagando mais ou menos 0,10 ao fundo aqui no Brasil e 0,60 ao fundo de índice alvo, porque como aqui no Brasil está se comprando de um índice que está no exterior, nos Estados Unidos, então você acaba pagando duas vezes essa taxa de administração. Né? Mas aqui no Brasil é muito baixo, né? 0,10. No total fica 0,70, porque o fundo daqui tem que pagar o fundo de lá, e o de lá é 0,60. Bom, essa estrutura de taxa é competitiva em relação a outros fundos e ETFs no mercado. Exatamente que, por exemplo, o fundo de ações no Brasil, por exemplo, né, você tem fundos aí de até 2% de taxas ao ano. Então, bem competitivo. Bom, vantagens e riscos. Né? Nós temos aqui várias vantagens. Né? Acesso fácil ao mercado de criptomoedas, o valor que é bem reduzido, dá para você controlar bem. A taxa de administração é uma taxa razoável, honesta. A sua exposição direta ao movimento do Ethereum, né, que é a segunda maior criptomoeda do mundo. Riscos. Exposição à volatilidade do mercado, que pode resultar em flutuações significativas no valor das cotas. Né? A rentabilidade do ETF depende diretamente da valorização do Ethereum. E é importante considerar exatamente essa volatilidade, porque assim como sobe, pode subir 100%, pode cair 50%, né? Pode cair 60%, pode cair 70%. Então é uma modalidade de investimento extremamente volátil,
tá? E realmente muito agressiva. E aí cabe a você fazer os seus estudos e ver realmente qual que é a parcela do seu portfólio de investimentos que você vai estar exposto a esse tipo de investimento, né? É aquela coisa, quanto maior o retorno, maior o risco. Não tem jeito, né? Se você, aqui por exemplo, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, esse ano de 2024. Olha para você ver a comparação com o BOVA11. O BOVA11 é um ETF das maiores empresas brasileiras na Bolsa de Valores. Então veja bem, esse risquinho aqui embaixo, ele é exatamente o BOVA11, foi a oscilação dele em 2024, pegando aqui de janeiro de 2024 até hoje. Você vê que ele rendeu negativo 6,08. Então perdeu-se 6,08. Já esse ETF, que é o ET11, ele deu um tapa. Veja que ele deu 115,77, ou seja, no ano você mais que dobraria o seu capital, né? Mas observe também que ele veio aqui, se você tivesse comprado aqui, e ele cai até aqui, se você realmente teria estômago para poder segurar, né? Porque se você comprou aqui, ele quase que zerou o ano aqui, né? Só que você estava no negativo aqui. Agora, quem comprou aqui, aí com certeza se deu muito bem. Ou quem comprou lá no início, né? Lá no início do ano, em janeiro, então ele conseguiu pegar todo esse 115,77%. Então isso é só para você ver como realmente é interessante, mas ele realmente é muito volátil. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do. Vou dar uma olhadinha no gráfico aqui completo. Então veja bem, isso aqui ó, foi em 2021. Você imagina a pessoa que comprou aqui em cima, né? Comprou a, vamos falar aqui, a 75, 80, se ele teria estômago para chegar no 16,35. Então vamos falar que você tivesse comprado aqui a 72 mil reais, né? Ele chegou a bater aqui 16 mil reais, né? Então realmente você vê que aqui foi muita gente aqui teve prejuízo absurdo, porque vinha subindo bastante e chegou aqui, ele simplesmente despencou. Agora, quem comprou aqui segurou, ele teve paciência, né? Mas você vê que ele subiu, depois ele começa a cair de novo. Muita gente se preocupou que fosse uma repetição desse cenário, de daqui despencar mais para baixo. E muita gente por aqui já foi vendendo. Só que o que ele fez? Ele foi retomando, chegou aqui, ele deu outra caída um pouco mais forte, mas a partir daqui de outubro de 2023, ele já deu um tapa. Então quem comprou aqui ó, a 22, ele chegou a bater lá em cima nos 60 praticamente. Depois, olha, caiu de 60 e caiu para 44. 44 ele foi novamente para 60, despencou novamente aqui para 36 e agora do 36 ele bateu lá no 72. Então você vê que é um instrumento muito volátil e realmente tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim como você tem ganhos absurdos, você também pode ter perdas absurdas. Ok, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de vídeo aqui. Eu acho que dá para a gente 8 minutos. Deixa eu falar aqui de um outro, que é exatamente a questão aqui de uma outra ETF, bem interessante. Vamos falar aqui do hash. Esse hash também é muito interessante. Eu, na verdade, acho ele até bem mais interessante do que os dois anteriores, o QBTC11 e o Ethereum, exatamente por quê? Porque esse hash 11 ele te expõe as principais criptomoedas. Então acaba tendo aqui uma boa diversificação, que quando você está atrelado a somente um instrumento, você está ao sabor daquele instrumento para cair ou para subir. Agora, quando você está numa cesta, então acaba que uns acabam compensando outros e o ganho na subida ele é um pouco menor, mas quando cai também ele é mais conservador. Tá? Apesar que nós estamos falando de criptomoedas, e criptomoedas vocês já sabem como funciona. Ó, o Hash 11 ele foi lançado em 2021, né? E hoje ele é um dos mais negociados na B3. Tá? Me parece que foi o primeiro ETF de criptomoeda lançado aqui na Bolsa Brasileira.
O objetivo dele é exatamente replicar um índice também. Então existe um índice lá fora americano, que é o hash, né? E acaba que esse índice ele segue as oscilações dessa cesta de criptomoedas que eu vou mostrar aqui. Ok? Esse ETF é a mesma coisa dos dois anteriores que eu falei, ele é negociado aqui na Bolsa Brasileira, né? E muito simples, que você não precisa fazer Pix para lugar nenhum, do seu próprio banco. Você procura lá que no seu banco deve ter uma opção lá para você comprar ações da Bolsa de Valores. E ali mesmo, você utilizando seu saldo, você já consegue fazer essas compras. Então vamos lá. O objetivo desse ETF é exatamente replicar, como eu falei, né, um índice que exatamente que é o índice dessas ações, dessas criptomoedas que a gente vai ver abaixo, tá? De forma que você não precise comprar as criptos em si. A taxa de administração é baixa, de 0,30 ao ano, mas ela pode chegar a um valor máximo de 1,30, tá? Então é importante você sempre analisar o momento que você está comprando. Só você pesquisar aí na internet, né? Mas hoje já está em 0,30, a taxa muito baixa. A gente viu que o Ethereum ele tá mais que o dobro, né? 0,70. Então está uma taxa bem baixa aqui de manutenção, de administração. Bom, composição, isso aqui é interessante. A gente viu anteriormente que os dois ETFs que eu apresentei, um deles estava exposto ao Bitcoin e o outro ao Ethereum. Esse aqui, ele exatamente abrange o Bitcoin e o Ethereum e mais outras principais negociadas hoje ao redor do mundo. Né? Então nós temos aqui 74% é Bitcoin, já de cara. Né? Então quem quer estar exposto ao Bitcoin, ao Ethereum, aqui 15% Ethereum. Então nós já temos aqui 70, 80, praticamente 90% está no Bitcoin e no Ethereum. E aí ele usa a Solana, que é também uma criptomoeda muito negociada, a Ripple, Cardano, a Link, a Chainlink, Avalanche, Litecoin, Polygon e Uniswap, que são hoje uma das principais mais negociadas, né, ao redor do mundo. Então ele tem essa cesta, mas você vê que praticamente 90% está em Bitcoin e Ethereum. Então pode ser interessante, né, em vez de você comprar o ETF só de Bitcoin ou o ETF só de Ethereum, você de repente esse ETF aqui pode ser uma jogada bem interessante. Ele possui uma taxa de manutenção mais barata e ele é um pouco mais conservador, tá? Que de conservador, vamos ser francos, não tem nada, porque criptomoedas são muito voláteis. Mas esse ETF ele é mais conservador do que os demais que estão atrelados a uma única moeda. Tá bom? Então aqui, por exemplo, o Bitcoin cai, mas às vezes o Ethereum sobe. Né? Ou às vezes o Bitcoin sobe e o resto cai. Mas você tem aqui uma média que no final das contas vai cair muito menos do que se você estivesse exposto a somente uma moeda. Bom, metodologia de seleção, critérios de inclusão. As criptos elas são selecionadas com base em critérios rigorosos, incluindo liquidez, né? Ou seja, se existe condições de você comprar e vender no momento que se precisa, né? Quando você precisa do dinheiro, e capitalização de mercado. Ele é rebalanceado, então, ou seja, ele tem aí uma certa gestão ativa, tá? Apesar de ter uma taxa de administração baixa, mas ele tem uma gestão mais ativa. Ele é rebalanceado trimestralmente para refletir as mudanças de mercado. Tá? Então, ou seja, pode ser que em determinado momento a Uniswap saia dali, entre uma outra que está sendo mais negociada, a Chainlink, ou seja, qualquer uma delas pode em um certo momento ser trocada por uma outra que seja mais interessante na visão da gestão. Bom, então as vantagens aqui do Hash 11, diversificação, né? Porque permite que você tenha moedas no seu portfólio, criptomoedas, com um único investimento. O acesso é muito facilitado, é só você ir na B3 e você comprar lá o seu Hash 11. Você pode comprar uma, duas, três, quatro unidades. A gestão profissional, porque o fundo é gerido pela Hashdex, né, que é especialista nesse mercado, e ela realiza esse rebalanceamento da carteira a cada 3 meses, para refletir as mudanças do mercado. Bom, risco é o que a gente já sabe para criptomoedas, né? Igual mostrei anteriormente com relação ao gráfico. Ele pode dar um tapa para cima, um tapa para baixo. Então,
é interessante você saber que o retorno é alto, as perdas também são altas, e você tem que estar preparado para essa volatilidade a partir do momento que você se expõe a esse mercado. Muita gente corre com cripto? Sim. Tem muita gente ficando rica? Tem. Mas são pessoas que estão dispostas a correr o risco de perder tudo. Simplesmente assim, né? Então veja bem, aqui nós temos um gráfico mostrando de novo. Nós temos aqui o BOVA11, o que aconteceu em 2024, né? Foi uma perda de 6%. Quem investiu no BOVA11, que é um ETF da Bolsa Brasileira, que contém as maiores empresas brasileiras. Então, nesse BOVA11 tem lá Vale, Petrobras, Itaú, né? Tem lá Banco do Brasil e por aí vai. São mais ou menos 80 empresas maiores do Brasil. E essa cesta das maiores empresas do Brasil, você perdeu 6,08%. Já quem investiu no Hash 11, esse ETF, ó, 180,64% nesse ano. Tá certo? Mas deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, igual eu mostrei com relação ao Ethereum, o Hash 11. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vai, bichinho. Vamos ver como é que ficou aqui o Hash 11 no gráfico. Só para a gente fazer umas análises, só para se ver que não são só momentos lindos não, tá? Acontecem alguns momentos de a coisa ser problemática. Ó, então vamos lá. Esse é o gráfico do Hash 11, né? Aqui ele está 2022, esse é o gráfico semanal. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Pronto, ó. 2021. Então olha só, essa Hash 11 que tem 90% de Bitcoin e Ethereum. Então veja bem, aqui ó, era 58, despencou para 26. Então você poderia ter comprado aqui a 58 e bateu no 26. Você tem estômago para segurar? Você poderia ter dado a sorte de comprar aqui no 26 e ele bateu lá no 67. Mas você pode também ter comprado aqui no 67, porque muita gente comprou acreditando em um movimento para cima. Só que de 67 ele veio aqui para os 15. Tá certo? Isso é volatilidade. Da mesma forma que dá um tapa para cima, dá um tapa para baixo. Então, você tem ele aqui em 2022, você teve ele a praticamente R$16. E 2022, né, iníciozinho de 2023, aqui, ó, janeiro de 2023, aí ele deu um tapa. Ó, quem comprou aqui então se deu muito bem, porque ele saiu daqui de 16, ó, aqui ele deu uma acumulada, né, ficou andando de banda, e depois, hoje está batendo lá no 92. Então nós estamos falando que quem tinha 16 mil aqui, em 2023, quem tinha 16 mil, agora tem 92 mil. Então ganhou muito dinheiro. Mas, por outro lado, quem comprou aqui em cima a 67 e desesperou e vendeu aqui embaixo, ó, bateu os 16. Agora, quem comprou aqui e segurou toda essa perda e falou: esse negócio caiu muito, eu vou comprar mais um pouco, também pode ter se dado bem. Só que normalmente depois de uma perda dessa aqui, normalmente as pessoas se desesperam. E aí fica com medo de daqui vir mais para baixo, que poderia tranquilamente. Né? Tem muitos exemplos no mercado de criptomoedas, moedas que perderam 92%, 99%. Né? A gente pode falar da Luna, por exemplo. A Luna hoje ela está num preço que ela perdeu 99% do valor dela. Agora, quem pegou aqui 16, está rindo, está lá no 92. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção exatamente da volatilidade desse mercado. Ok? Bom, é isso então. Não esqueça de dar o like no canal se agregou alguma coisa aí para você, se você gosta desse assunto. Né? E não se esqueça de inscrever, que isso é muito importante também para nós. Tchau, tchau.